Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Hoje nós vamos tratar sobre o tema da expansão marítima, que em muitos livros didáticos é colocado como as grandes navegações. Bom, o tema de hoje ele não foi escolhido por mim, ele foi sugerido pela mãe de uma ex-aluna minha, que se inscreveu aqui no canal. Então eu peço que, se você ainda não se inscreveu, faça o mesmo, se inscreva, curta os vídeos, ativa o sininho de notificação para que você possa também sugerir um tema de história que você esteja estudando ou algum tema que você ache muito especial, muito legal e que você quer ver eu falando sobre ele aqui no canal. Então, vamos às expansões marítimas? O que foram essas grandes navegações? As grandes navegações foi um conjunto de viagens de longa distância, realizadas pelos europeus entre os séculos XV e XVI. É muito importante a gente deixar claro quais eram as partes do mundo conhecidas pelos europeus nessa época, século XV e XVI. Enquanto hoje em dia nós temos conhecimento dos 6 continentes, nessa época, no século XV, os europeus conheciam apenas o próprio continente, a Europa, uma parte da África, o norte da África, e a parte mais ocidental da Ásia. Os outros lugares que nós conhecemos hoje, eles não tinham sequer ideia de que existiam, Então eles tinham muito medo de fazer essas viagens de longa distância. É importante a gente saber também que existiam os medos reais, coisas que realmente poderiam acontecer. Então eles tinham medo do navio encalhar, eles tinham medo de pegar ventos desfavoráveis, medo da fome e da sede que podia matar todo mundo dentro dos navios, já que esses navios não tinham tamanho suficiente para carregar a quantidade necessária de água, alimento e remédios necessários a essas viagens tão longas. Havia também os medos que só existiam na cabeça dos europeus da época, São os chamados medos imaginários. Então, eles tinham medo de que a Terra, ao invés de redonda, ela fosse plana. Então, se a Terra realmente fosse plana, num determinado momento da viagem, se eles se afastassem muito do litoral, o navio poderia cair num abismo. Eles tinham medo também de uma lenda que dizia que perto da linha do Equador o calor era tão grande que os navios poderiam se incendiar. Tinham medo de uma série de outras coisas, como mulheres barbadas, homens de 2 cabeças e outros monstros marinhos. Hoje a gente pensa assim, mas como é que eles tinham medo dessas coisas que a gente sabe que não existem? Pois é, A gente precisa tentar se colocar no lugar dos homens dessa época, Nós não temos medo dessas coisas porque nós assistimos, nós temos televisão, nós temos livros, nós temos uma série de coisas que jogam esses medos por terra. Mas os europeus do século XV não tinham, essa comunicação, esse conhecimento que nós temos hoje. Então vocês devem estar se perguntando, se eles tinham tanto medo, por que eles vão dar início a essas viagens tão longas para lugares tão distantes? Bem, são vários os motivos. Eu vou começar com o que eu acho que é o mais importante. Os portugueses eles estavam interessados em comprar as famosas especiarias. Vocês lembram das especiarias? As especiarias não eram apenas os temperos, a canela, a noz moscarda, a pimenta, não. As especiarias também faziam parte de uma série de produtos vindos do Oriente que eram vendidos a preços muito altos na Europa, Então os portugueses tinham interesse em encontrar um novo caminho para que eles pudessem comprar essas mercadorias diretamente no Oriente. Por quê? Porque o caminho que era utilizado para se trazer as mercadorias do Oriente para a Europa era a Rota do Mediterrâneo. Prestem bem atenção nesse nome. A Rota do Mediterrâneo era monopólio dos árabes e dos italianos. Então os árabes traziam as especiarias do Oriente, até um certo ponto da Europa, e os italianos ficavam responsáveis por distribuir, por vender. E eles vendiam a preços muito altos. Então, os demais europeus queriam encontrar um outro caminho
que não fosse a rota do Mediterrâneo, para poder pegar as especiarias na fonte e assim poderem vender também, poderem ter lucros. Lembrando que as especiarias nessa época são muito importantes porque é uma época que não tem geladeira. Então, alguns temperos eles servem não só para dar gosto para os alimentos, mas também para conservá-los fora da geladeira que não existe nessa época. Então, nós temos aí o primeiro motivo das longas viagens. Mas não é só isso. Os europeus, eles também buscam encontrar metais preciosos. No vídeo anterior, sobre a formação dos Estados Nacionais, eu falei para vocês que a riqueza de uma nação, ela era medida através da quantidade de ouro e prata que essa nação tivesse. Acontece que o ouro e a prata da Europa estavam se esgotando. Então, os europeus gostariam de encontrar esses metais em outros lugares. O terceiro motivo, e não menos importante, é que os europeus eles queriam fazer essas viagens para expandir a fé cristã. Isso porque a Igreja Católica estava perdendo muitos adeptos para os protestantes. Vocês lembram do vídeo que eu falei da Reforma Protestante? Então, temos aí 3 motivos para as grandes navegações. O primeiro, encontrar um caminho alternativo para as especiarias. O segundo, encontrar metais preciosos, ouro e prata. E o terceiro, expandir a fé cristã. Pois bem, essas viagens de longa distância, elas eram uma espécie de corrida entre os europeus. Mas vocês já devem saber que quem saiu na frente foi Portugal. Então é importante a gente prestar atenção também agora. Quais motivos levaram Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações? Não foi por acaso, gente. Tinha um motivo. O primeiro motivo que levou Portugal a ser o primeiro é que ele foi um dos primeiros países a se centralizar, a ter um rei que podia organizar essas viagens das grandes navegações, O segundo motivo é que os portugueses eles tinham uma experiência em alto mar. Essa experiência foi possibilitada pela pesca da baleia, do bacalhau, do atum. E, em terceiro lugar, os portugueses eles tinham alguns conhecimentos muito importantes para fazer essas grandes navegações. Eles conheciam a bússola, o astrolábio, E eles foram os primeiros a desenvolver as caravelas, que eram barcos, que eram navios mais ágeis, melhores adaptados a essas viagens de longa distância. Os portugueses, por fim, iniciaram essas grandes navegações e o primeiro lugar que eles tomaram posse foi em 1415, na ilha de Ceuta. Então, os historiadores costumam chamar esse domínio da ilha de Ceuta como se fosse o primeiro passo que os portugueses deram nas grandes navegações. E eles, enfim, conseguiram encontrar um caminho alternativo para as Índias. Prestem atenção no nome desse caminho. Esse caminho é chamado de périplo africano. Périplo quer dizer contornar. Então, é isso mesmo que vocês devem estar pensando. O caminho que os portugueses fizeram para chegar até o Oriente foi contornando o continente africano, descendo primeiro pelo Oceano Atlântico e depois subindo pelo Oceano Índico até chegar ao Oriente. Galera, vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito grande e muito pesado. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês, vou conversar com vocês sobre como a Espanha se saiu nas grandes navegações e como Cabral tomou posse das nossas terras, das terras do Brasil. Então, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever.